Moldando percepções. Minha primeira experiência em tentar moldar a percepção das pessoas surgiu por necessidade. Eu tinha cerca de 12 anos e estava começando a me envolver no tráfico de drogas. Estava claro que eu seria um ganhador, mas eu tinha um problema em mãos: eu não tinha tempo livre para sair na esquina. Na época, eu estava na escola secundária e não tinha como minha avó permitir que eu abandonasse os estudos. O único momento possível para eu me envolver no negócio era entre as 15 horas, quando a escola terminava, e às 18 horas, quando eu precisava estar em casa. Naquela época, minha avó tinha o hábito de me acompanhar até a escola e me buscar, o que tornaria impossível escapar para fazer meus negócios. Eu tinha que arrumar uma razão para andar sozinho. Eu já estava com cerca de 68 quilos na época, quase o tamanho de um adulto pequeno, então eu disse para minha avó que as pessoas estavam começando a zombar de mim no bairro. Tem crianças da 8ª e 9ª série menores do que eu que estão indo para casa sozinhas, eu disse a ela. Todo mundo está começando a achar que sou lento ou algo assim. Você tem que me deixar andar sozinho. Foi difícil para minha avó concordar com isso, porque ir à escola havia se tornado nosso ritual. Era quando conversávamos sobre o que estava acontecendo na minha vida, ou sobre qualquer uma das perguntas sobre o mundo que passavam pela minha mente jovem. Aquelas caminhadas eram onde realmente nos aproximávamos. Ainda assim, nenhuma avó quer que seu neto seja intimidado, então ela eventualmente me permitiu começar a andar sozinho. O próximo problema que tive que superar foi como explicar por que eu não estava em casa logo após o término da escola. Eu poderia conseguir 1 hora ou mais dizendo que estava jogando basquete com meus amigos ou fazendo uma rápida viagem para comprar doces, mas não havia motivo lógico para eu estar fora todos os dias até minha hora de recolher. Então, eu encontrei uma solução. Minha escola tinha um programa extracurricular, onde os alunos podiam fazer lição de casa ou participar de atividades, que ia até às 18 horas. Eu me matriculei nele e trouxe para casa os papéis para minha avó mostrando que eu ficaria todos os dias até às 6. Ela adorou a ideia de fazer trabalho extra e assinou os papéis. Fui nos primeiros dias e depois parei de aparecer. A escola era muito mais flexível em relação à frequência depois da aula do que durante o horário regular. Se eu não aparecesse, eles não mandariam nenhum oficial de assiduidade atrás de mim. Eu finalmente estava livre para me envolver no negócio todos os dias entre as 15 e as 18 horas. Eu até descobri uma maneira de escapar de ir à igreja todos os domingos, o que era obrigatório na casa da minha avó. Todos seguiam sua ordem até que um ano ela se juntou a uma nova igreja. Após alguns domingos, ficou claro que o novo pastor era um pouco esperto. Meu avô, que não gostava de ir à igreja mais do que eu, viu sua oportunidade. Eu não preciso ir à igreja no domingo e ter esse cara tentando me falar sobre Deus, ele disse à minha avó. Vou ficar em casa e ler a Bíblia por conta própria. Quando minha avó não ofereceu resistência, fiz meu movimento. Eu quero ficar em casa com meu avô, eu disse a ela. Meu avô ficou surpreso, já que eu nunca tinha mostrado muito interesse em passar tempo com ele. O garotinho quer ficar comigo, ele perguntou. Mas ele deve ter sentido que eu era um pouco cúmplice, porque rapidamente gostou da ideia e ignorou as objeções da minha avó. Não, deixe o Curtis ficar comigo, ele disse. Será bom para o menino. Ambos estávamos apenas procurando maneiras de escapar da igreja, mas as manhãs de domingo acabaram sendo onde meu avô e eu realmente nos aproximamos. Antes disso, ele era meio uma figura distante, alguém que estava no trabalho a maior parte do tempo. Naquelas manhãs de domingo, começamos a nos conhecer. Passamos muito mais tempo assistindo a jogos de futebol ou curtindo a casa do que estudando a Bíblia, mas minha avó não precisava saber disso. Estávamos construindo um vínculo que dura até hoje. Foi durante esse período que meu avô demonstrou outra lição valiosa sobre a importância de controlar a percepção, especialmente em um relacionamento. Meu avô trabalhava na fábrica local da GMC e tinha um ritual quando recebia seu salário a cada 15 dias. Assim que ele entrava em casa no dia do pagamento, ele entregava o cheque à minha avó.
Ela não precisava pressioná-lo ou incomodá-lo, ele simplesmente entregava o cheque para ela. Quando criança, nunca fazia sentido para mim. Você trabalha duro a semana toda e depois simplesmente entrega seu salário para outra pessoa? Eu costumava pensar: que tipo de sistema é esse? Mais recentemente estávamos em uma viagem juntos, eu o levo em pelo menos uma viagem comigo todos os anos, e eu disse a ele: vô, eu nunca entendi como você simplesmente dava tudo para ela. Você não conseguia entender na época porque era muito jovem, ele explicou. Mas eu dava todo o dinheiro a ela para evitar que ela olhasse para coisas que eu não podia dar a ela. Em vez de encher a cabeça dela com fantasias, eu a deixei lidar com a realidade. Ter essa tranquilidade em casa valia mais para mim do que alguns dólares a mais no bolso. Finalmente entendi sua estratégia. Se ele tivesse mantido segredo sobre quanto ganhava, seria compreensível que minha avó ficasse desconfiada de que ele estava escondendo dinheiro dela. Ela poderia incomodá-lo por um vestido mais bonito ou um par de sapatos caros. Ele provavelmente tem, ela poderia ter pensado consigo mesma. Ele só está sendo econômico. Ao mostrar para minha avó exatamente o quanto ele estava trazendo para casa e depois dar tudo a ela, meu avô mudou a energia na casa. Se ela quisesse o par de sapatos mais bonito ou o vestido mais caro, ela teria que justificar essa compra para si mesma. Não para ele. E ao entregar tudo a ela, meu avô se tornou uma certeza na vida da minha avó. A maioria das pessoas sempre vai se apegar a uma certeza. Quando olhei para isso dessa forma, as ações dele de repente fizeram muito sentido para mim. Embora eu estivesse feliz em construir um relacionamento mais próximo com meu avô durante esses domingos, eu não gostava particularmente de mentir para minha avó, especialmente sobre o que eu realmente estava fazendo depois da escola. Mas eu estava começando a entender que, para conseguir o que queria naquela época, eu teria que aprender a conciliar a percepção que a minha avó tinha de mim com quem eu estava me tornando nas ruas. Eu poderia ter feito o que muitas crianças faziam na minha vizinhança, que era simplesmente largar a escola e dizer: eu não dou a mínima se minha família gosta ou não. Mas meu amor pela minha avó era muito forte. Eu tinha que deixá-la acreditar que eu ainda era o bebê dela. Mais do que qualquer outra pessoa na minha vida, a minha avó me entendia, mesmo que eu tentasse manter parte da minha vida escondida dela. Depois que ela morreu, minha tia estava lendo a antiga Bíblia da minha avó e viu que ela realmente costumava escrever suas orações em pequenos pedaços de papel, que ela guardava entre as páginas. Minha tia me mostrou uma das orações, na qual a minha avó escreveu: por favor, mantenha-o curto e seguro de si mesmo, porque ele tem um temperamento difícil. Senhor, não é culpa dele, porque esse garoto passou por muita coisa. Quando li aquela nota, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu teria dado minha vida para salvar a dela naquele momento. É isso que ela significava para mim. Meu amor pela minha avó é porque me compromete a manter duas identidades. Em casa, eu continuaria sendo o garoto doce que seguia a regra da minha avó de não xingar sob o teto dela. Que amava suas feijoadas com salsichas. Que era educado e mostrava respeito. Fora da casa dela, eu desenvolvi uma persona diferente. Ainda não era conhecido como 50 Cent, mas estava me tornando alguém que você não queria enfrentar, alguém que faria o que fosse preciso para conseguir o que queria. Embora minha avó possa me ver como seu bebê, fora de casa eu queria que o bairro me notasse, que me visse como alguém digno de respeito. Havia muitos elementos que eu sabia que não podia controlar: ser pobre, sem pais e talvez um pouco estranho. Mas eu estava determinado de que os elementos que eu podia controlar, minha aparência e apresentação, iriam causar uma impressão nas pessoas. A primeira coisa que decidi mudar foi a minha forma física. Como mencionei antes, quando criança eu estava acima do peso. Lembra quando eu fiz um rap "Eu te amo como um garoto gordo ama bolo" em 21 Questions? Eu era aquele garoto gordo. Eu passava muito tempo no sofá assistindo TV enquanto devorava sanduíches de queijo e tomava suco de cranberry. Eu estava seguindo um caminho em direção à obesidade, diabetes e tantos outros problemas que assolam muitos afro-americanos.
Entrar na academia de boxe corrigiu minha apresentação física descuidada. Assim que me comprometi a me esforçar, transformei-me de um garoto gordo de 12 anos em um homem jovem, elegante e poderoso. O que mais me surpreendeu foi que comecei a desejar a disciplina do boxe mais do que o bolo, os biscoitos e o refrigerante. O bolo me fazia sentir bem por um momento, mas depois aquela sensação desaparecia. Treinar e manter a forma me fazia sentir bem o tempo todo. Além da força física que me proporcionou, eu gostava de saber que meu corpo poderia influenciar como as pessoas me percebiam. Se os outros homens não ficassem intimidados diretamente, eles me tratavam com mais respeito. Muitas mulheres se sentiam atraídas, não apenas pela aparência, mas pelo que meus músculos diziam sobre mim, que eu era alguém disciplinado, que não tinha aversão a trabalhar consistentemente em algo em que estivessem focadas. A indicação dessas qualidades, ainda mais do que acariciar os bíceps ou os ombros largos de um homem, é extremamente atraente para as mulheres. Desde que comecei a perder peso no ringue de boxe, manter a forma tem sido uma parte fundamental da minha personalidade. A única vez em que vacilei foi depois de fazer uma turnê para apoiar o álbum Give It or Die Trying. Estávamos constantemente na estrada por mais de um ano, e eu não estava preparado adequadamente para os desafios criados pelo estilo de vida de turnê, muitos serviços de quarto de hotel e ainda mais fast food. Voltei aos meus maus hábitos da infância e comecei a comer o que quisesse, enquanto fazia cada vez menos exercícios. Não surpreendentemente, ganhei muito peso. Comecei a turnê parecendo o artista principal, mas no final parecia meu próprio segurança. Quando chegou a hora de fotografar a capa do meu segundo álbum, The Massacre, tive um problema em mãos. Ou, mais precisamente, no meu peito. Uma das imagens definidoras duradouras de Give It or Die Trying foi uma foto minha sem camisa na capa, com aparência musculosa, usando um colar de cruz de diamantes no pescoço. Essa é a imagem associada a 50 Cent. Ela tinha um histórico comprovado de venda de discos. A realidade era diferente quando chegou a hora de lançar Massacre. Eu não estava obeso, mas havia flacidez onde antes havia definição. Eu não podia abandonar o tema de estar sem camisa, então encontrei uma solução. Usei outra foto sem camisa, mas dessa vez peguei uma caneta e desenhei os músculos que faltavam. Para desviar o olhar das gorduras, dei definição ao redor do peitoral, ombros e braços. Também coloquei luvas, dando à imagem um aspecto meio desenho animado. A distração funcionou, ninguém estava falando sobre 50 Cent gordo. Eles estavam apenas falando sobre a música. Massacre vendeu 1,5 milhão de cópias na semana de lançamento e acabou alcançando mais de 10 milhões em todo o mundo. Ainda assim, prometi nunca mais me comprometer dessa forma novamente.